Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno seja conosco nessa manhã de Shabbat, essa manhã maravilhosa, de sol bonito que está lá fora. E o Senhor nos traz para cá para que nós possamos aprender um pouco mais ou entender um pouco mais daquilo que Ele quer de mim e de você. Eu trago um forte abraço dos irmãos lá de Mariana, de Minas Gerais. Eles são os irmãos queridos e eles mandaram um forte abraço para muitos, em especial, né, para a Rita. Eles sempre lembram da Rita. Rita é famosa pelos seus alimentos. E que nós possamos orar muito pelos irmãos, porque nós sabemos que todos aqueles que se prostram diante de Elohim são submetidos a provas, e nós temos que ser misericordiosos com eles, assim como os daqui, e orar para que eles possam ter êxito naquilo que o Eterno propôs para eles. Amém? A porção dessa manhã é a 40ª porção, o Rogério já comentou, é a porção Balaque, destruidor. Ela encontra-se em Número, no capítulo 22, a partir do verso 2, até o capítulo 25, onde ele leu Maftia, até o verso 9. A Parashá Balaque, irmãos, ela inicia aqui, em Números, no capítulo 22, com uma aliança de dois povos, os Moabitas e Midianitas, com um único objetivo: amaldiçoar o povo de Israel, amaldiçoar o povo de Elohim, os filhos de Israel. E como que eles pretendem fazer isso? Revogando uma promessa, revogando uma ordem de Elohim. Esse acordo, essa aliança entre esses dois povos, irmãos, ele tem como base, o alicerce desta aliança tem como base a inimizade. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos colocar e nos apresentar diante de Ti, quando nós estamos diante da Tua Torá, Pai, para aprender de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Manifesta a Tua graça em nossos corações, dai-nos, Senhor, toda a instrução que eu e meus irmãos necessitamos para estar diante da Tua presença, para que não venhamos fugir de Ti, mas nós viemos buscar aquilo que o Senhor separou para nós. Assim como nós estamos no Seu Shabat, adorando a Ti, Senhor, e observando esse mandamento, nós queremos também observar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Manifesta a Tua graça, dai-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito, para que nós possamos observar na Tua palavra tudo aquilo que nos alimenta a cada dia, em nome de Yeshua. Irmãos, são duas nações que vão se unir aqui na porção Balaque, Números 22. A Torá ela vai dar uma pausa nos conflitos internos que Israel vive. Israel vive grandes conflitos, desobediência dentro da sua congregação. Então o Eterno vai dar uma pausa e vai aumentar o foco. O que é aumentar o foco? Ele vai descentralizar ali a nação de Israel, o filho de Israel, e vai aumentar o foco para que eu e você possamos ver o que acontece ao redor de Israel. O inimigo começa a se levantar por aquela nação. Então você vai observar que até a porção 39, a 39ª porção, o foco de estudo da Torá estava dentro da congregação de Israel, dentro dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Agora o foco vai aumentar e você vai ver o que acontece em volta, na periferia de Israel, quando o inimigo vai se levantar. Aqui são dois povos, Moabitas e Midianitas. Irmãos, Moabitas, eles são descendentes de Moabe. Se você for comigo lá em Gênesis, no capítulo 19, você vai observar, Moabe significa filho de meu pai. Nasceu através de uma relação incestuosa. Vai lá, você vê, Gênesis capítulo 19. Incestuosa de Ló, sobrinho de Moisés, de Abraão, com sua filha primogênita. Gênesis capítulo 19. Deixa eu lá que eu não fui. Ali você vai observar comigo, a partir do verso, olha no verso 30, 19 e 30. Ló estava fugindo do julgamento ali que houve em Sodoma e Gomorra. Ele e suas duas filhas. E sabiam assim, Ló, verso 30, subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e suas duas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas.
Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. Vem, demos ao nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Essa é a intenção das filhas de Ló. Olha o verso 37. Diz assim: A primogênita deu à luz a um filho, e se chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Moabe, então, significa, o seu nome significa filho de meu pai. Amém? Vocês estão me ouvindo? Filho de meu pai. E há outro povo que vai se unir aos moabitas, são os midianitas. Esses são descendentes direto de Abraão. Vai lá comigo em Gênesis, no capítulo 25. Descendentes de Midian. Midian significa luta, contenda. Midian é o quarto filho de Abraão, com a sua concubina, Quetura. No capítulo 25, lá no verso 2, você vai observar. Diz assim no verso 2. Amém? Olha o verso 1. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome é Quetura. Verso 2. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Joxã gerou a Sabá e a Dedã. E os filhos de Dedã foram as Assurins, e os Letussins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos foram filhos de Quetura. Então você vê aí que os moabitas são descendentes direto de Abraão. Olha o verso 8. Expirou Abraão e morreu em sua velhice, velho, cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente a Manré. O campo de Abraão compraram aos filhos de Et, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Elohim abençoou Isaque, que é o filho da descendência, né? Seu filho, que habitava junto a Ber-Lahai, o olho d'água. Mas se você observar ali, no verso 5, ele diz que Abraão deu tudo o que possuía para Isaque. Ele vai separar a descendência da promessa para a descendência física dele, com a qual os midianitas descendem. Então você vê que os moabitas têm como significado do seu nome Moabe, filho de meu pai, e midianitas, luta, contenda. Então você pode ver aí que há um conflito entre... Amém. Um conflito entre irmãos. Descendentes de Abraão e toda a sua família ali. A inimizade aqui vai se manifestar nessa porção, em Números 22, sob duas formas. De forma clara, muito exposto, cujo seu representante é Balaque, rei de Moabe. E outra de forma obscura, cujo seu representante não é nada mais, nada menos que Balaão. Ambas as expressões aqui de inimizade, tanto essa que é exposta, quanto aquela que é obscura, aquela que não se faz aparecer claramente, ambas as oposições de inimizade são em oposição a Elohim. Não somente os filhos de Israel, não somente o povo escolhido, não somente a mim e você, mas em oposição a Elohim. Porque agem pela força de sua carne. Paulo, quando ele está ensinando ali em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim que a inclinação da carne é inimizade contra Elohim. Então nós vamos observar que o que vai gerar, o que vai motivar essa inimizade entre os filhos de Israel é justamente isso. A inclinação com a carne, com seus desejos, com as suas intenções. E aqui fica bem claro, quando Balaque vai unir essas duas nações para planejar de forma intencional a maldição sobre Israel. Balaque, o nome Balaque, significa destruidor, aquele que desperdiça, que lança fora, aquele que não trabalha para a unidade, e sim para a separação, para o conflito. O nome dá ao rei Moabe uma característica de ladrão, aquele que vai furtar, aquele que vai roubar
da nação de Israel aquilo que Elohim já estabeleceu. É uma tentativa, irmãos. É uma tentativa. Então ele traz sobre ele, o rei Balaque, o rei de Moabe, traz sobre ele, sobre o seu nome, o destruidor, aquele que tem característica de um ladrão. Por que eu estou falando isso? Porque Yeshua, quando estava ensinando ali sobre o bom pastor, lá em João capítulo 10, verso 10, ele diz assim, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. A intenção de Balaque. A intenção de se unir aos outros irmãos contra um objetivo, uma ordem, um mandamento de Elohim. Isso é muito sério. A situação agora, por quê? Porque Israel está lá, nas campinas de Moabe. Enquanto isso, ao seu redor, há essa movimentação do inimigo. A movimentação. Então, aqui você vê que a intenção de Balaque é bem clara, irmãos. Que é impedir que Israel continue a avançar a conquista da promessa. Essa é a intenção daqueles que se declaram inimigos. É impedir que você se eleve, é impedir que você cresça, é impedir que você se avance. Você e sua congregação. É essa a intenção aqui de Balaque. Eu quero frear Israel, eu não quero que ele venha se erguer. Por quê? Porque a partir do momento que Israel toma conta, toma posse da promessa ao qual Elohim estabeleceu para ele, ele vai se elevar. A intenção do inimigo é que ele se mantenha no lugar dele. Você fica claro quando você lê lá em Números, quando ele fala assim, agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós? É assim que ele vai agir. Ele vai tentar impedir. Vamos lá em Números, capítulo 22. Balaque, irmãos, então com essa intenção maligna, ele vai contratar, a intenção maligna e clara. Ele não vai se esconder, ele vai ser claro. Ele vai ser, aqui no capítulo 22, nós vamos ler e você vai ver que a intenção dele é exposta. É exposta. Balaque contrata um profeta aqui chamado Balaão. Balaão, possivelmente, não posso te dar certeza, mas possivelmente o nome Balaão significa engolidor, devorador, aquele que vai tragar. Então você vê que o inimigo está ao redor para nos tragar. Essa é o significado do nome de Balaão. Para que de forma mística ele venha lançar sobre os filhos de Israel a maldição. Por que de forma mística? Porque ele está vindo a Israel avançando. Ele está vindo a Israel derrotando os seus inimigos. E ele olha daquela forma e fala assim, olha, esse povo é mais poderoso do que eu. Mais poderoso. Então, que forma mística? Ele vai contratar um profeta para que esse profeta lance uma maldição sobre os Bene Israel, sobre os filhos de Israel. Não havia aqui, irmãos, para os olhos de Balaque aqui, outro recurso diante de uma nação que vem crescendo. Diante de uma nação que está erguendo. Diante de uma nação que está subindo para conquistar aquilo que Elohim prometeu para eles. Vai haver uma oposição muito grande. Gênesis, aqui no capítulo 22, a partir do verso 2, nós vamos fazer uma leitura aqui até o verso 6, a primeira leitura. Diz assim, Números 22, a partir do verso 2, é a nossa porção. Nós vamos ler até o verso 6. Então você vai observar aqui, a intenção, ela é clara, bem clara, a intenção de Balaque, rei de Moabe. Olha assim, ora, Balaque, filho de Zippor, viu que tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas, agora lamberá essa congregação tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, e a chamá-los, dizendo, o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, e estabeleceu-se de frente de mim. Verso 6, vem, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque aqui vai contratar então Balaão, ele contrata quem é Balaão.
Então, aqui, a partir do momento, aqui no verso 6, a maldição toma forma, toma aí uma estrutura de uma sentença. Balaque vai sentenciar a Israel a uma maldição. Ele diz assim, ó, rogo-te, amaldiçoa este povo. Ele estabelece aqui, para a nação de Israel, uma sentença. Essa sentença, irmãos, ela vai ser estabelecida aqui e ela está contra a vontade de Elohim. Ele vai fazer o quê? Balaque vai fazer o quê? Ele vai tentar revogar a ordem do Eterno. Olha só que coisa interessante. Ele vai tentar, com essa ação, revogar, destituir uma ordem, um mandamento, uma promessa de Elohim. É essa a intenção do inimigo. Tirar de Israel aquilo que Elohim já estabeleceu. Ele tenta, com uma ação humana, revogar. Irmãos, eu te garanto que você não consegue destituir uma ordem, nem eu e nem você, constituir uma ordem já estabelecida pelo Elohim. Destituir uma ordem já estabelecida por Elohim. Vai lá em Gênesis para você ver. Não se preocupe que nós vamos ir e voltar várias vezes na Torá, nos profetas e na Brit Hadashah. Gênesis 12. Nós conhecemos já esse texto. Aqui, irmãos, há uma promessa aqui, e é essa promessa aqui que o inimigo vai querer tirar, ou destituir, ou revogar. Eu e você não temos essa capacidade de revogar aquilo que o Eterno estabeleceu. Olha lá no capítulo 12, no verso 1. Aqui o título da minha Bíblia é o chamado de Abraão, Ler Lechá, de Abrão. Verso 1 diz assim, do capítulo 12, ora, o Eterno disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Está vendo? Elohim estabelece aqui uma ordem, um mandamento, uma promessa aqui para a nação de Israel. O inimigo não quer isso. Ele vai de contra a Elohim. Por isso que eu falei que essa aliança não é somente contra os filhos de Israel, mas contra Elohim. A situação vai se tornar mais grave. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Olha o verso 3, amados. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque o Eterno amou, o Eterno ama Israel. O Eterno amou e o Eterno ama Israel. Você e eu não vamos conseguir revogar isso. Não vamos. Assim como Yeshua ali também amou e ama a igreja, porque ele diz assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yeshua amando ali a igreja, ele amou e ele ama. Assim como o Eterno amou Israel e ama Israel. Ele amou e ele ama Israel. Não foi revogado isso. Não foi. A ordem aqui, irmãos, os chamados do Eterno são irrevogáveis. Paulo ensina para mim e para você. Vamos lá? Em Romanos, no capítulo 11. Que maravilha quando eu entendi isso. Quando eu e você entendemos que a ordem do Eterno é irrevogável, nós vamos parar de andar em contramão daquilo que ele está nos mandando. Romanos 11. Olha que maravilha, Paulo fala aqui. Olha lá no verso 25, irmãos. Romanos 11, verso 25, diz assim, ó. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as iniquidades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha que maravilha. Verso 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa de quem? Dos patriarcas. 29.
pois os dons, a vocação de Elohim são irrevogáveis. Paulo fala para mim e você, irrevogáveis. Ao verso 30. Assim como vos também outrora fostes desobedientes a Elohim, mas agora, eu e você, alcançamos misericórdia pela desobediência deles. Assim também esses foram desobedientes. Para o quê? Para igualmente alcançarem, eu e você juntos, olha a unidade aqui, juntos alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Elohim encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos há de misericórdia. Quando o inimigo vem contra uma ordem estabelecida de Adonai, ele está indo contra Elohim. Ele está indo contra Elohim. Aquele que assim o faz, aquele que vai contra essa ordem, esse mandamento, esse desejo de Elohim, ele deixa de confiar no Eterno para confiar em si mesmo. É isso que você vê ali com Moabe. Ele não confia em Elohim, ele confia na sua força. Nem tanto porque ele vai contratar um profeta, porque o profeta vai, de forma mística, tentar destruir este povo. Ele quer usar essa arma. Então, quando você e eu agimos dessa forma aqui, tentando revogar aquilo que foi estabelecido de Elohim, eu faço o quê? Eu me afasto de Elohim. Por quê? Porque aí sim eu me torno maldito. Porque eu deixo de confiar naquele que me criou para confiar no homem. Para confiar em quem? Em mim mesmo, na minha força, na minha vontade. O profeta Jeremias, vamos lá comigo, ele vai falar isso. O profeta Jeremias, ele sofreu muito, muito. Você vai ver ali depois como o profeta Jeremias ele não conseguia guardar no seu coração a palavra a qual o Eterno estabeleceu. Por quê? Porque ele era um verdadeiro profeta. Um profeta verdadeiro, não um falso profeta. Lá no capítulo 17 de Jeremias, ele ensina para mim e para você que se eu confiar na minha força e tentar revogar aquilo que o Elohim estabeleceu, eu me torno maldito. 17, olha, vamos começar a ler a partir do verso 5. Ele fala assim, ó, assim diz o Eterno, maldito é um homem que confia no homem, então ele se torna maldito. Olha só, por quê? Porque quando eu pego um profeta, porque o profeta tem linha, o profeta verdadeiro, ele tem um canal direto com Elohim. Então você vai entender que ele vai querer cessar essa comunicação com Elohim e tornar um homem maldito, porque a ordem veio de Balaque e não de Elohim. Nós vamos entender isso depois. Olha só no verso 5, né? Assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta de quem? Do Eterno. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas ele fala assim, que bendito o homem que confia no Eterno, cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. É incorrigível, diz o profeta. Quem o conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração e prova a mente, e isso para dar a cada um, para mim e para você, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está vendo? Por quê? Porque o chamado, a observação, não é somente para os filhos de Israel, mas para todos aqueles. Porque Elohim vai afastar o foco e você vai entender o que acontece ao redor de Israel. Aquele que confia na sua própria força, diz o texto, o profeta, que vai se afastar de Elohim. Por quê? Porque a vontade aqui é intencional, de Balaque. Mas ele vai contratar ele contrata aqui um profeta, Balaão. Irmãos, Balaão não era inimigo declarado de Israel. Ele não era um inimigo declarado, era um profeta. Ele professava aqui adorar a Elohim de Israel. Vamos lá em Números, volta lá. Ele não era um inimigo declarado, esse é o mais nocivo dos inimigos. O mais nocivo dos inimigos. Por quê? Porque ele está no meio dos seus irmãos
e ele diz professar o mesmo Elohim, mas a sua ação, a sua atitude não condiz com aquilo que ele professa. Aqui, ó, no capítulo 22, olha só no verso 18, irmãos. Ele fala assim, ó, depois a gente volta para ler o restante, mas ele fala assim no verso 18 do capítulo 22 de Número. Respondeu Balaão aos seus servos de Balaque, ainda que Balaque, vocês acharam? Amém? Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do eterno, meu Elohim. Está vendo? Ele ama Elohim para fazer a coisa pequena ou grande. Então, ele não é um inimigo declarado. Ele não é um inimigo declarado de Elohim. Mas os estudiosos, tanto os cristãos quanto os judeus, declaram que a sua conduta ela é reconhecida como uma falha de caráter. Isto é, Balaão não possui integridade de alma. Por que ele não possui? Porque o mandamento é: amarás o teu Elohim de todo o teu coração. Isso quer dizer de todo o teu ser. Você vai observar que não há integridade. Ele professa aqui que é o meu Elohim. Então, ele não consegue ser um homem de alma íntegra. Ele não consegue ser justo. Ele não tem uma conduta reta. Amém, Pai. Amém. Por isso que nós temos que andar de dia enquanto nós temos luz. Andar enquanto tendes luz. Porque as trevas podem vos apanhar. Então, lutar enquanto vocês têm condições. Porque chegará um momento que passará isso. E vocês não terão oportunidade. Andai, andai, andai. Porque o Eterno é conosco. Para nos direcionar e nos amparar. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Aquele que não tem integridade de alma, aquele que não consegue ser justo, aquele que não consegue amar a Elohim de todo o teu coração, ele vai influenciar, pode baixar um pouquinho, irmãos? Ele vai influenciar de forma negativa a maioria das pessoas. Porque ele declara que ama Elohim, mas a sua conduta é contrária às suas palavras. A maioria das pessoas que agem dessa maneira, ela não contribui com a piedade, diz os estudiosos. As pessoas que agem dessa forma, que são inimigos de Elohim, mas não o são de forma declarada, elas não estão contribuindo pela misericórdia, não tem misericórdia, não tem um coração justo, não tem integridade de alma, diz os estudiosos. Essa é a característica do profeta Balaão. Porque esse é o mais nocivo, porque ele não declara claramente para mim e para você que ele é inimigo de Israel, que ele é inimigo de Elohim, que ele é meu e seu inimigo. Ele não usa de misericórdia. Se você for lá no Salmo 109, é o salmo que nós estamos orando, vá lá comigo. Você vê que aquele que é um inimigo, meu e seu, e ele é inimigo de Elohim, ele não tem contribuído pela piedade. Assim diz os estudiosos. E a palavra confirma, porque ele não usa de misericórdia. Esse é o mais nocivo dos inimigos. Ele age silenciosamente, por debaixo dos panos, assim que diz o dito popular. Ele age por debaixo do pano. Salmo 109. Nós vamos ler só alguns versículos do Salmo 109, para você entender que aquele que se diz, declara que ama Elohim, mas é inimigo no seu coração, é inimigo do outro, que não usa de misericórdia, esse é o mais nocivo dos inimigos. Ele diz assim no capítulo no 109 de Salmos, verso 1, ó Elohim do meu louvor, não te cales,
pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta. Estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com língua mentirosa. É assim que vai agir aquele que não tem integridade de alma, aquele que não é justo, que não é piedoso, que não exerce misericórdia, que profere com a sua boca que ama Elohim, mas as suas ações são contrárias à palavra que proferem. Olha o verso 3. Cercam-me com palavras odiosas e pelejam contra mim sem causa. Em paga da minha amizade me acusam, mas eu sou um homem de oração. Está vendo? Dão o mal pelo bem. É isso que Elohim acabou de falar conosco. É isso que Elohim acabou. Eu sou um homem de oração. Você tem que estar sempre prostrado diante de Elohim, para que você possa identificar o inimigo. Dão-me mal pelo bem. Verso 5. E ódio pela minha amizade. 6. Suscita contra ele um ímpio, um acusador esteja à sua direita. Verso 7. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos seus filhos, e sejam expulsos das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo que nele tenha. Despojem-no dos estranhos, do fruto do seu trabalho. Verso 12. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade. O seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja a memória do Eterno a iniquidade de seus pais. Não se apague o pecado de sua mãe. Estejam seus pecados sempre diante do Eterno, para que se faça desaparecer da terra a sua memória. Pois não se lembrou de usar de misericórdia, está vendo? Da mesma maneira, o juízo virá sobre ele, assim que o salmista canta. Pois não se lembrou de usar de misericórdia, verso 16, mas perseguiu o aflito. Está vendo? Não teve misericórdia, não é piedoso. E o necessitado, como também o quebrantado de coração. Para o quê? Para o matar. Visto que amou a maldição, que ela vestiu-se de maldição. Visto que amou a maldição, e ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como um vestido. Penetrou nas suas entranhas como alma, e os seus ossos como azeite. Seja para ele o vestido que o cobre, e como cinto com o que sempre anda cingido. Seja este da parte do Eterno o galardão dos meus adversários, e dos que falam mal contra a minha alma. Você vê que a iniquidade vai penetrar nos ossos do inimigo da mesma forma que a palavra de Elohim penetra no íntimo, no coração, nos ossos do verdadeiro profeta. Há uma inversão gravíssima aqui de valores quando eu deixo ou eu quero revogar aquilo que Elohim estabeleceu. O homem que não tem integridade do coração, aquele que ama a Elohim somente pelos lábios e não pelas ações, não pelo coração, eles vão encorajar o povo a envolver-se com idolatria. Ele vai estar no meio da congregação para quê? Para produzir inimizade. Você vai ver que Balaão vai usar dessa astúcia no final da Paraxá. Por isso que eu falei que esse é o mais nocivo de todos os inimigos. Porque Balaque vai lá e declara, eu sou o inimigo de Israel. Agora Balaão não, Balaão é em silêncio. Ele vai profetizar que ama Elohim, mas as suas ações, o que há no seu coração, não. É ao contrário. Eles são nocivos, porque eles vão para o meio da congregação, ele vai para o meio da congregação para quê? Para achar um terreno fértil. É um coração apto a discernir a discórdia, a desordem, a inimizade. Grave, muito grave. Se você for lá no final da Paraxá, você que vai ver que vai ter o êxito. Eu vou ler para você o capítulo 25. Para você ver que ele vai encontrar, essa é a arma de Balaão. Que os estudiosos falam assim, essa é a doutrina de Balaão. Olha só no 25, ó. Enquanto Israel se demorava em Sitim, Números 25, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo a sacrifício de seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Você vai ver que o conselho de Balaão vai ser inserido no meio da congregação de Israel. Por quê? Porque ele é nocivo. Ele vai penetrar
dentro da congregação para disseminar a discórdia, para produzir inimizade, porque ele não tem integridade de coração. Ele é infiel a Elohim. Ele é um infiel. O salmista vai fazer um lamento sobre a malícia dos nossos inimigos. Se você ler comigo o Salmo 55, você vai entender o lamento. O salmista vai lamentar, porque existe no meio de nós o inimigo, e eu preciso ficar atento, diz Elohim. Eu preciso estar sóbrio para identificar. Vamos lá comigo no Salmo 55. Fala, amado. Ele era um profeta conhecido. Segundo os estudiosos, a Bíblia não abre isso, mas segundo os estudiosos, Balaão era conhecido em toda a região como profeta. Os judeus consideram ele como profeta dos gentios. Ele nasce ele é lá de Peor. Segundo os estudiosos, Peor é bem próximo de Harã, onde Abraão sai da sua parentela. Então, Elohim já era conhecido naquela região. Entendeu? Então, ele era conhecido como profeta dos gentios, não profeta de Israel. Então, ele vai até esse profeta, por quê? Porque ele precisava tratar com Israel, não com poder bélico, com força física, porque ele via que Elohim era com Israel. Ele via Israel crescendo, ele via a nação subindo. Para quê? Para conquistar a terra prometida. Verso 55. Porque o profeta, ele está falando aqui, irmãos, que é como se fosse um bruxo. O profeta, quando ele não está em linha com Elohim, ele é um bruxo, ele é um adivinho. Você vai ver que ele tem uma linha com Elohim, mas ela vai ser cessada pelo coração dele. Nós vamos lá daqui a pouco. Para você vai ver que a profecia de Balaão ela vai ter que ser cessada. Ele vai perder todos os sentidos. Hein, Léo? Fala, amado. Alguns comentaristas dizem assim. que Balaão ele usou de adivinhação até o momento em que o Eterno, Elohim, abriu-lhe os olhos. Amém. Depois Aí ele vai pôde entrar. ver o que Elohim estava querendo. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Olha aí no capítulo 55 dos Salmos. Você vai ver aqui o lamento do salmista por causa da malícia do inimigo, daquele que professa amar a Elohim, mas as suas ações, a sua atitude é contrária. Diz assim, inclina, ó Elohim, os teus ouvidos à minha oração. Ele está orando. É assim como eu e você temos que orar. Aqui, não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me hostilizam. Verso 4. O meu coração está angustiado dentro em mim, os terrores da morte me sobrevêm. Temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Eu disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia ao meu refúgio, longe da fúria, do vento e da tempestade. Ele quer fugir daquela situação. Olha o verso 9. Despedaça os ímpios, ó Eterno, e divide as suas línguas, pois vejo violência, contenda e maldade. Está vendo? De dia e de noite andam ao redor sobre os seus muros, e iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam de suas ruas. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado, diz o salmista. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. É a ação aqui do verso 12, ele está falando da ação de Balaque, é aquele inimigo que é exposto, que declara que não ama Israel e que não ama Elohim. Mas no verso 13 ele vai falar daquele que tem um coração não íntegro. Mas eras tu, homem meu igual. Meu guia, meu íntimo amigo, meu irmão, aquele que estava comigo, aquele que andava comigo em oração, aquele que andava comigo com o mesmo objetivo de subir a Jerusalém ao nosso coração. É o mesmo.
Ele fala. Por isso que é um lamento, irmãos. Por isso que ele está aqui. Eu creio que o salmista aqui deveria estar em pranto. Porque é muito triste essa situação. Olha o verso 14. Conversarmos juntos suavemente. E íamos com a multidão à casa de Elohim. Está vendo? Andavam juntos. A morte os acolhe de súbito. Vivos os engulam a terra. Pois há maldade nas suas habitações e no seu próprio íntimo. Mas eu invoco a Elohim, e o Eterno me salva. De manhã e de tarde e de noite, oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Está vendo o sacrifício diário? As orações de manhã, as orações da tarde. É igualzinho aquele louvor que nós cantamos. Igualzinho. Olha o verso 18. Livra-me a alma sem danos da guerra que movem contra mim. Embora não sejam muitos que me perseguem, Elohim ouvirá e lhes responderá. Aquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Elohim. Está vendo? Ele não ama Elohim. O meu companheiro ataca os seus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia do que manteiga. Ele tem uma palavra doce para encontrar um terreno fértil que está no meio do meu coração, se nós não estivermos sóbrios, vigilantes. Olha só. Mas o seu coração, a guerra, e as suas palavras são mais brandas do que azeite. Todavia, são espadas desembainhadas. Está vendo? Lança o teu fardo sobre o Eterno, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Elohim, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Você acha que isso aqui vai ser revogado? Você acha que o lamento aqui do salmista vai ser revogado? De jeito nenhum. Não será revogado. A ordem, irmãos, como Elohim já nos ensinou, é ficarmos atentos. Por quê? Porque ele fala assim, olha, você tem que ser sóbrio e vigiar, porque o inimigo está ao derredor. Assim como estava com a nação de Israel, com os Bnei Israel ali na Campina de Moabe. Você acha que Israel ali na Campina de Moabe, eles estavam ali acampados, você acha que eles sabiam de tudo aquilo que estava acontecendo? Mas eu falei para vocês que Elohim amava, e Elohim ama Israel, e ele está mostrando para mim e para você o que acontece em volta de Israel. E a proteção que Elohim já estava dando a essa nação, que é a minha e sua nação. Sede sóbrio, vigiais, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Porque o inimigo está ao redor, ele falou. Quando mover, nós temos que ficar atentos, irmãos, com o mover do Espírito dentro da congregação, dentro da igreja. O Espírito de Elohim, porque o inimigo, ele não se une a ninguém. O inimigo, ele separa, ele divide, ele murmura, ele fala baixinho, ele tem voz macia, diz o salmista, não sou eu não. Você leu comigo aqui, ó. Ele diz assim, as suas palavras são mais brandas, a tua boca é mais macia do que manteiga. Tem uma voz doce. Então eu preciso ficar atento para identificar, porque ele tem que falar e ele tem que agir. Ele tem que professar que ama Elohim e ele tem que agir de forma que ama Elohim. Senão você não vai conseguir identificar. Ele murmura. Nós precisamos identificar por quê? Para não sermos participantes da desobediência. Ó. Eu e você precisamos ficar atentos para nós não sermos participantes da desobediência. Não podemos ser. Vamos lá em Miqueias, que é a porção dos profetas aqui. Miqueias. Lá no capítulo 6. O profeta aqui vai nos chamar a atenção. Nós vamos ler do capítulo 6, o verso 1 até o verso 8 só, para nós vermos por que Elohim pede para mim e para você que nós ficarmos sóbrios, atentos e vigiar, porque o inimigo está ao redor. Olha só, diz ele assim no capítulo 6, verso 1. Ouve agora o que diz o Eterno. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, e a contenda do Eterno, e vós duráveis fundamentos da terra. Porque o Eterno tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo, porque tem que observar, senão virá.
A consequência virá tanto para o inimigo quanto para você que fizer aliança com ele. Verso 3. Ó povo meu, o que é que eu tenho te feito, diz o Eterno? E quem te enfadei, responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa de servidão te remi. Enviei diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gilgal, para que conheças a justiça do Eterno. Está vendo? Ele manda observar essa situação, para que você precisa conhecer qual é a justiça ali, de Elohim. Verso 6. Com quem me apresentarei ao Eterno, e me inclinarei ante Elohim excelso. Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Eterno de milhares de carneiro e de miríades de ribeiros do azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Ele te declarou ao homem que é bom, é o que o Eterno pede de ti, senão, irmãos, que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Elohim. É essa a ordem para mim e para você. Para que você observe que quando o inimigo vier falar ao seu ouvido, se ele não estiver com linha com o que está declarando a palavra de Elohim, nos seus atos, nas suas ações, ele é uma boca mentirosa, fraudulenta, diz o profeta, fraudulenta. Caso contrário, irmão, se nós não ficarmos atentos, se nós não vigiarmos, nós sofreremos as mesmas consequências. Seremos participantes do mesmo juízo que ele manda observar aqui no verso 5, que é a consulta a Balaque, rei de Moabe, de Sitim, para que conheças a justiça do Eterno. Eu e você. Você vai comigo agora lá em Oséias, para você ver isso. É só andar um pouco para frente aí da sua Bíblia, irmãos. Hã? E nós vamos lá no 2 Pedro, sim, amado. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Oséias, capítulo 7. Caso contrário, nós vamos sofrer as mesmas consequências. Por quê? Porque Elohim fala bem assim, lá em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 14, não lembro. Ele fala bem assim, olha, eu vou falando e andando e vocês não estão me ouvindo. Eu vou falando e andando e não me ouvem. Não é isso que o profeta lá fala? Ezequiel, aliás. Vou falando e andando e não há resposta do meu povo. As consequências virão se eu e você não estivermos sóbrios, se eu e você não estivermos atentos, se eu e você não vigiarmos. Capítulo 7 de Oséias diz assim, quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar Israel, descobriram-se os pecados de Efraim e os crimes da Samária. Praticam a falsidade, o ladrão entra, está vendo? Ele vai entrar. Por isso que o nome lá de Moabe tem sentido com o ladrão, aquele que vai furtar, aquele que vai roubar. O ladrão entra. E a horda dos salteadores rouba por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora o cercam, as suas obras diante da minha face estão. Com sua malícia alegram-se o rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear, deixa-o amassar a massa até que ela seja levedada. Ele está falando assim, para mim e para você, que todos aqueles que agem dessa forma, que cometem um crime da desobediência, que roubam, que estão dispostos a revogar o mandato do Eterno, eles são semelhantes a esses. Todos são adúlteros, diz o profeta Oséias. Agora vai lá no capítulo 10, para por que Elohim tem falado para mim e para você que você precisa ser sóbrio, que você precisa estudar, que você precisa ler, que você precisa orar de manhã, de tarde e à noite. Por que você precisa se prostrar diante dele? Verso 10, tá? 7, verso 10. É Oséias mesmo, irmãos. Nós vamos só lá no verso 10. Ele diz assim, ó, a soberba de Israel testifica contra ele. Você mesmo vai testemunhar contra você, as suas ações. Todavia não voltam para o eterno teu Elohim, nem o buscam em tudo isso. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estendem a minha rede, como aves dos céus farei descer. Irmãos, eles estão buscando refúgio onde não há palavra de Elohim. Está vendo?
eles vão para a Síria, eles vão para o Egito, eles não vão encontrar aquilo que vai sustentá-los na presença de Elohim. Só terminar aqui o 12, né? Aí olha só a parte B do versículo 12. Castigá-lo-eis conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Por isso que ele fala, sede sóbrios, vigiai, ficar atento ao que o Espírito diz à igreja. Conforme a palavra dos seus líderes, conforme o que você ouve, você será julgado. Você faz aliança, você é um com ele. Você é um com ele. Oséias fala isso. Olha lá, ó. Ai deles, diz o verso 13, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Está vendo o ladrão, o roubador? Não clamam a mim, verso 14, com seu coração, mas deram uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Está vendo? O verso 15, eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Verso 16, eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como um arco enganador. Os seus príncipes caem em espada por causa da violência da sua maldição. É isso que Balaque intenta contra a nação de Israel. Ele será o seu escárnio na terra do Egito. Fala, amado. Apocalipse 2. O irmão está pedindo para nós irmos em Apocalipse, fazer a leitura. Obrigado, irmão. 2:12. Apocalipse 2, 12. Diz assim. Carta à igreja de Pérgamo, diz o título. Verso 12 diz assim, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. E isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias da antiguidade, minha fiel testemunha, o qual... Perdão, amados. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Todavia, tendo algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os para comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina de Nicolaitas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Está vendo, irmãos? Obrigado, irmão. Doutrina de Balaão, diz aqui. Doutrina de Balaão. Ele vai te dar o que? Acesso aos ídolos, de você praticar a prostituição. Foi o resultado, foi a vitória que Balaão vai obter ali, passageira. É isso que o profeta está ensinando. No número, volta lá na porção para você ver. A questão aqui, irmãos, de números, ela vai ser definida. Francisco está falando que Balaão não era um antissemita de boca, mas de coração. Nocivo, né, Francisco? Ele vai no meio do povo para quê? Para causar o quê? Divisão, morte, iniquidade, prostituição. Foi isso que nós lemos. Afastar o povo de Elohim. Por quê? Porque ele não tem mais a comunhão com o Eterno. É isso que ele vai fazer. A questão aqui, ela vai ser definida aqui no capítulo 22 de Números. Vão lá comigo. A questão aqui é definida pelo Eterno. O profeta aqui só proferirá as palavras de Elohim. A questão vai ser definida agora, se o profeta assim o quiser. Olha só, vai lá no verso 7, capítulo 22. Vamos à segunda leitura da porção aí. Então partiram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço de quê? Dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque.
Balaão lhe respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Eterno me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Elohim a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Elohim: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. O verso 12. Então disse o Eterno a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Resolvida a questão. Aqui poderia terminar todas essas questões. Poderia terminar, mas o profeta não entende e não faz. O Eterno vai aqui, irmãos, nesse momento aqui, ele vai definir a questão de uma única vez. Ele fala assim: olha, não vai este povo, não amaldiçoa, porque ele é bendito. Eu estabeleci uma ordem, um mandamento, e ele é irrevogável. É isso que ele está falando aqui para o profeta Balaão. A questão aqui está definida. O profeta só precisa o quê? Falar aquilo que Elohim mandou. Irmãos, profeta, o nome profeta em hebraico, o que mais se aproxima é Nabi, quer dizer proclamador, ou intérprete da ordem divina de Elohim. É o portador da ordem de Elohim, é o anunciador da ordem de Elohim, é o mensageiro da ordem de Elohim. Ele vai falar aquilo que Elohim estabeleceu que ele fale. Então ele tem o quê? Uma ligação direta com o Eterno. Esse é o verdadeiro profeta. Até agora você viu que Balaão vai ter uma linha direta aqui. O Elohim vem e fala com ele. Vem falar com ele. O profeta aqui, ele vai deixar essa ligação com Elohim em detrimento que dos desejos do seu coração, da sua vontade. Da sua vontade. Vai lá em 1 Samuel para nós vermos uma coisa. O profeta, ele tem que anunciar a palavra de Elohim. Só isso. 1 Samuel, capítulo 3. Perdão, amor. Fala de novo, eu não te entendi. Exatamente. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 3. Aqui, Samuel vai ser reconhecido como profeta. Por quê? Pela simples ação do profeta. Olha só no verso 15. Não ver tudo não, irmão, só alguns versículos. Para você ter entendimento, e eu também, que o profeta é aquele que vai anunciar a mensagem de Elohim. Olha o verso 15. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Eterno. Ele temia relatar a visão a Eli, porque Elohim tinha dado uma visão para ele. Já começava, verso 15, 1 Samuel 3, verso 15. Elohim começava a ter uma comunhão aqui com Samuel, porque ele vai ser estabelecido como profeta, verso 16. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Eli perguntou: que te falou o Eterno? Não os escondas de mim. Assim Elohim te faça a outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada lhe encobriu. Disse Eli: e o Eterno faça o que bem parecer é o Eterno. Faça, ele vai reconhecer que a palavra vem de Elohim, está vendo? É o Eterno. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Verso 19. Crescia Samuel, ele começava a se erguer-se, se levantar-se. Por quê? Porque ele estava recebendo do próprio Elohim. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Verso 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Eterno. Olha o verso 21, irmãos, para você identificar o profeta. Continuou o Eterno a aparecer em Siló. E aí se manifestava a Samuel. Por quem? Pela sua palavra. Alarcon, o profeta só tem que dizer a palavra de Elohim. O profeta tem que manter essa linha com o Eterno e não falar aquilo que há no teu e no meu coração, não satisfazer a minha e a sua vontade. Irmãos, a palavra de Elohim para o profeta, ela está inserida no ser do profeta. A palavra de Elohim para o profeta verdadeiro, ela está entranhada nos ossos, no sangue. Não tem como o profeta fugir.
Por isso que você vai saber e vai reconhecer que Balaão é um falso profeta. Porque a palavra de Elohim não estava entranhada nas suas veias, não fazia parte do seu ser. Porque a ordem é, ame o teu Elohim de todo o seu ser. Então o profeta, ele tinha que ter a palavra de Elohim no seu tutano, no seu osso, na sua medula. É isso que o Eterno está falando. E Jeremias sofria muito por causa disso. Vai lá em Jeremias para você ver, só para nós lermos, identificar essa questão. Jeremias no capítulo 20. A palavra vai estar inserida no contexto do profeta. Ele é um com Elohim. O profeta Jeremias, ele vai chegar a falar assim, Senhor, tu me iludiste. Me iludiste, porque o sofrimento era tanto do profeta. Porque ele precisava proclamar a palavra, ele é o anunciador, o mensageiro. Hein, Léo? Fala, amado. Se Balaão conhecesse Elohim e tivesse a Torá dentro do seu coração, ele não precisaria nem perguntar a Elohim se ele deveria ir com Balaque. A questão estava definida naquele versículo lá. Amém. Estava definido. Olha só no capítulo 20, Jeremias sofre, irmãos. Nós não sofremos nem uma unhazinha, nem um cabelo do fio que caiu. Olha só, Pazur, filho de Imer, o sacerdote, irmãos, que era presidente da casa do Eterno, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Feriu Pazur, o profeta Jeremias, e meteu no cepo, que está na porta do superior de Benjamim, o qual está a casa do Eterno. No dia seguinte, quando Pazur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias, o Eterno não chama o teu nome, Pazur, mas Magor Mizabib, que quer dizer terror de todos os terrores. Você é o terror de todos os terrores. O profeta fala para o sacerdócio, irmão, aquele que caminhava junto, um sacerdote da casa do Eterno, diz Jeremias capítulo 20. Aí Jeremias, irmãos, é muito clamor. Olha só no verso 7. Iludiste-me, ó Eterno, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zombam de mim. Quem? Os inimigos. Aí ele fala assim, ó, verso 8. Sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Eterno um próprio para mim. E ludíbrio o dia todo. Mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome, sua palavra me é no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. O profeta não tem volta aqui. Ele vai ter que anunciar. Violência, destruição, porque era a palavra de Elohim. O profeta não tem voz macia, como o inimigo que anda no nosso meio. Não tem boca macia. Foi açoitado. Fala, amada. Provérbios. Aquele que te odeia faz elogios. Porque ele... É claro, irmão. Primeiro ele precisa te ganhar, para depois te destruir. É assim que ele faz. Ele precisa te ganhar para destruir. O profeta aqui, Balaão, pela sua postura, irmãos, ele vai cessar a ação profética de Elohim para com ele. Ele vai cessar pela postura dele. Porque, vamos lá comigo, você vê isso. Porque a mensagem não provém de Elohim, e sim do homem, Balaque. Por isso que vai cessar. Quando as mensagens não provêm de Elohim, elas tornam-se adivinhação. Lembra que você falou? Se tornam-se adivinhações e vai produzir que morte. Vai em Deuteronômio comigo, lá na Torá. Obrigado, amada. Nossa. Vou ter que andar rápido, irmãos. Capítulo 18 de Deuteronômio. Ao verso 9. Diz assim, 18, Deuteronômio, verso 9. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá, não imitarás abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necropante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Eterno abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Eterno teu Elohim expulsa essas nações de diante de ti.
Serás perfeito diante do eterno teu Elohim. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoreiros, adivinhadores, mas a ti, o eterno teu Elohim, não permite tal prática. As outras nações, moabitas, midianitas, ela ouve agoreiros, ela ouve adivinhadores. Mas Elohim já estabeleceu para nós um grande profeta. Moisés vai falar aqui no verso 15, o eterno teu Elohim te suscitará um profeta como eu, no meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás, é ele que você tem que ouvir. Foi o que pedisse ao eterno teu Elohim em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do eterno meu Elohim, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o eterno me disse, falaram bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porém o que na boca deles? As minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe der ordem, lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de tudo aquilo que não ouvir as minhas palavras, que ele falar do meu nome. Está vendo a consequência para mim e para você no verso 19, verso 20? Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que não lhe tenho mandato falar, ou falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Aqui está a sentença de morte para o falso profeta, aquele que vai profetizar aquilo que Elohim não estabeleceu. Aquilo que Elohim não estabeleceu. O falso profeta não tem vínculo com Elohim. Balaão vai perder o tempo, a noção, os sentidos. Só para nós concluirmos, irmãos. Olha, vai em Números, capítulo 22. Eu ia ler Pedro, viu, irmãos, com você, mas não vai dar tempo. Números, capítulo 22. A partir do verso 22, você vai ver aqui que Balaão vai perder o tempo, vai perder a noção, vai perder os sentidos básicos. Por quê? Porque cessou a comunicação com Elohim. Aqui, ó. Mas a ira de Elohim se acendeu quando ele se foi. E o anjo do Eterno prostou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, os seus dois moços com ele. Viu o jumento um anjo do Eterno. E estava no caminho com sua espada desembainhada, na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer ele voltar ao caminho. A jumenta conseguiu ver o anjo do Eterno. Para você ver que a visão aí já não existe do profeta. Mas o anjo do Eterno pôs-se numa passagem, verso 24, estreita entre duas vinhas, com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra ele o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Eterno passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com bordão. Então o Eterno abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, que te fiz eu? Que me espancasse 3 vezes, respondeu Balaão, a jumenta. É porque zombaste de mim. Se tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. A jumenta disse a Balaão, porventura eu não sou a tua jumenta? Ela vai dar entendimento a ele. Porque o profeta, ele deixa de ter uma comunhão com Elohim, então ele não vai ter visões, ele vai perder o tempo, ele vai perder os sentidos. Olha o verso 31. O Eterno abriu os olhos a Balaão. Agora ele abriu os olhos. E ele viu o anjo do Eterno parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão. De modo que ele se inclinou e prostou-se em face da terra. E disse-lhe o anjo do Eterno, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eu saí para ser o seu adversário, o teu adversário. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ele perdeu a noção, ele perdeu o sentido, ele perdeu o caminho. Não tem mais um vínculo com o Eterno. Por quê? Porque há maldade no seu coração, por causa do caminho. Está vendo? Porém a jumenta, verso 33, me viu e já 3 vezes desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão respondeu ao anjo do Eterno, pequei, sem saber que estava no caminho para te opores a mim. Agora se me parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Eterno a Balaão, vá com estes homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi
com os príncipes de Balaque. Todos os sentidos, irmãos, foram quebrados, foram interrompidos. Balaão está sem rumo, Balaão está sem noção, está sem visão. O profeta não está mais em linha com Elohim. Não está mais em linha com Elohim. Por quê? Porque escolheu um mau caminho. Mas aqui, todos os sentidos aqui serão aguçados, para que ele possa proferir as palavras de bênção sobre Israel. Agora que Elohim vai falar com ele, todos os sentidos vão voltar, mas somente para falar aquilo que o Eterno estabeleceu que ele falasse. Somente para isso. Você vai ver aqui, a partir do verso 23, Balaão vai ao encontro de Balaque, e ali eles vão começar a proferir. Ele tem aqui 3 bênçãos, 4 bênçãos, né? Uma é uma visão, a bênção é uma visão, mas ele tem 4 bênçãos aqui. A primeira bênção é um ato de reconhecimento do pecado. Balaão vai declarar e vai reconhecer que ele pecou. 23, verso 7. Diz assim, então proferiu Balaão a sua palavra. De Arã mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas das montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoar-me a Jacó, vem denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Eterno não denunciou? Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte do justo, e seja o meu fim como o deles. Ele vai declarar, ele vai reconhecer a sua situação, e vai declarar aqui que ele gostaria de ser como um deles, ser participante deles. Mas aqui ele está falando porque tornam-se a ele os sentidos, porque voltou-se para eles os sentidos. Olha lá no versículo 18. Olha, você vai ver que os sentidos vão retornar. Aqui, então proferiu a segunda bênção aqui, que é a confirmação da impossibilidade que eu e você temos de revogar uma ordem de Elohim. Aqui, no verso 18. Então proferiu a sua palavra, levanta-te, Balaque, e ouve, está vendo o ouvido? Inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Elohim não é homem para que, nem filho do homem para que se arrependa. Então é irrevogável a sua ordem. Irrevogável. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará, recebi ordem de abençoar. A ele e abençoou. E não posso revogar. Ele reconhece. Por quê? A obediência vem porque está sobre ele o espírito de Elohim. Só porque o anjo está ali sobre ele. Porque você viu lá no capítulo 25, que nós já lemos, que ele vai introduzir a sua intenção no meio da congregação de Israel. Muito tarde, muito tarde. Exatamente. Ele mesmo vai inserir. Esse é o inimigo nocivo. É esse que é o inimigo nocivo. Mas a 4ª visão, irmãos, a terceira bênção, aliás, a terceira bênção aí no capítulo 24, Balaque vai colocar Balaão sobre um alto outeiro. Ele vai levantar Balaão até um alto outeiro, onde ele vai ver toda a congregação de Israel. Em posição, as 12 tribos, as insígnias, os estandartes. Balaão vai ter uma visão de todo de Israel. Olha aqui, vendo Balaão que era agrado do Eterno abençoar Israel, não foi como das outras vezes ao encontro dos encantamentos, mas voltou a face para o deserto. Está vendo? Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampando segundo as suas tribos. Olha só que coisa linda, irmão, essa visão. Veio sobre ele quem? O Ruach HaKodesh, o espírito de Elohim. Então proferiu a sua palavra, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos. Os sentidos voltaram? Voltaram para proferir aquilo que o anjo estabeleceu para ele. Olha só, a palavra daquele que ouve o dito de Elohim, o que tem visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase e tem os olhos abertos. Os sentidos vão ser retomados porque há uma influência divina sobre ele, de Elohim, através do anjo. Ele vai dizer aquilo que Elohim estabeleceu. A visão, a voz, tudo aquilo que ele está vendo é a visão do Eterno. Verso 5 diz assim.
Ah, tá. Matovu. Capítulo 24, verso 5, ele diz assim, ó, vamos ler junto comigo. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como o vale se estende, como jardins ao lado de um rio, como árvore de sândalo que o Eterno plantou, como cedro junto às águas. De seu balde manarão que? Águas, e a sua semente estará em muitas águas. Seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Elohim os tirou do Egito, eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas, quebram seus ossos em pedaços, e com setas as atravessam. Como o leão encurvam-se e deitam-se, como leoa, quem os despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Essa é a visão, essa é a ordem. Palavra de Elohim. Palavra de Elohim pela boca do profeta Balaão. Jorge, ele insiste em dizer que Balaão... Eu vou ler o verso 4 para você do capítulo 24. A palavra daquele que ouve os ditos de Elohim, que tem a visão do Todo-Poderoso. Ele cai em êxtase. Ele só vai fazer isso por quê? Porque sobre ele, verso 2, há o espírito de Elohim. Que esse espírito, ele é um antissemita em potencial. Ele não ama Israel. Ele não ama Elohim. Não ama Elohim. Não ama Elohim. Há uma quê? Há o Espírito sobre ele. A pressão do Espírito, eu não te ouvi. Só a pressão. Ele não ama Elohim. Tanto é que depois dele proferir essas bênçãos, o que ele vai fazer? Ele vai prosseguir aquilo que há no seu coração. Ele vai aconselhar mal, ele vai continuar a influência a qual ele deseja. Olha o capítulo 25. Vamos lá no capítulo 31 para você ver. Então vamos 25, nós já lemos, olha lá. 25 diz assim, ó, enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou ao quê? Foi por causa de quê? Por causa do conselho dele, irmãos, com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante deles. Essa é a intenção. Agora vai no capítulo 31 para você ver. Olha o verso 16. Olha o verso 16 aí no capítulo 31. Olha só por que houve tanta morte lá, ó. Foram elas, verso 16, capítulo 31 de Número. Foram elas que, por conselho de quem? De Balaão. Levaram os filhos de Israel a serem quê? Infiéis com o Eterno, no caso de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Ele inseriu o seu mau conselho. Eu li, pastora. Vamos ler de novo. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou quem? A prostituição com as filhas de quem? De Moabe. Essas convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante deles. E a intenção do falso profeta é cessar a comunhão entre o povo de Israel, o povo de Elohim, com o seu Elohim. A intenção do inimigo declarado é essa. Ele odeia Elohim, ele odeia Israel, ele odeia o povo de Elohim. Esse Balaão, que é um falso profeta, que é um antissemita, que está em 2 Pedro. Eu estou aqui para ler. Posso ler, irmãos? Posso? Então vamos lá em 2 Pedro. Eu separei para ler aqui com vocês, mas era... 2 Pedro, é lindo demais isso aqui. Não, ele é antissemita. Ele não tem dignidade, ele não tem capacidade, integridade da alma dele. Ele não tem, segundo os judeus. Segundo nossos irmãos judeus, ele não tem integridade de alma. Exatamente. São antissemitas. 2 Pedro, no capítulo 1. Léo, todos esses pastores e líderes que são antissemitas e que não querem obedecer a Torá
Eles não amam Elohim Não amam. e eles são antissemitas, eles odeiam a Israel. E falam de boca mansa que gostam, mas lá no fundo o aconselhamento é outro. É outro. É igual Balaão. Amém. Igualzinho. É, antissemita. Antissemita, gravíssimo. É gravíssimo. Gravíssimo. Olha no 2 Pedro. Verso 19. Vamos ler alguns só versículos para nós não... 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: E temos ainda a mais firme palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que dia clareie, e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois, 2 Pedro... Sim, mas eu estou no 2 Pedro, capítulo 1, verso... Eu vou entrar no verso 2, no capítulo 2. Eu ia lá. Vou lá. Vocês querem ir direto lá? Porque aqui no 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, olha só, no verso 21, então. Capítulo 1, verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de quem? Dos homens, mas os homens santos da parte de Elohim falam movidos pelo Espírito Santo. Então você vê aqui que quando ele vai profetizar a maldição, não é a profecia de Elohim, é a profecia de Balaque, do homem. Capítulo 2. Vamos lá no verso 15, que eles tanto querem. Eu ia ler tudo, irmãos. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para que os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aquele que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometeram-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravo da corrupção. É isso que eles anunciam, liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque do que quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se, pois, de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do eterno Salvador o Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Essa é a situação de Balaque, é a situação daqueles que se inserem no meio das congregações para inserir um ensino errôneo, para disseminar o ódio contra Israel, a inimizade. Que o Eterno seja misericordioso conosco e que nós possamos ser sóbrios, irmãos, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos conversando, que nós possamos ser sóbrios, vigiar o tempo todo, porque se o profeta falar uma coisa e no seu coração e na sua ação agir de forma diferente, esse profeta não está em linha com Elohim. Ele não ama Elohim, ele é um falso profeta, ele é um antissemita. Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, ó Pai, quando estamos diante da tua presença. Manifesta no meio de nós a tua graça, perdoa quando nós deixamos de observar a tua palavra, deixamos quando nós caímos, Senhor, em tentação e vamos e ouvimos a voz do falso profeta. Perdoa quando nós não conhecíamos todas essas coisas, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Dá-nos a tua Torá a cada dia, dá-nos o profeta a cada dia, ensina-nos sobre Yeshua HaMashiach, do seu comportamento, sobre os discípulos, ó Pai, para que nós possamos não desviar deste caminho, mas nós possamos prosseguir para o alvo que é Yeshua HaMashiach. Temos a mente cativa em Yeshua. Manifesta o teu querer sobre as nossas vidas. Ensina-nos a prosseguir, a não temer o homem, mas temer a Elohim, para que nós possamos estar dispostos diante da tua presença, para trabalhar em prol da tua obra, Pai. Que teu nome seja exaltado no meio dessa pequena vinha, no meio dos corações daqueles que amam a ti, ó Pai. Em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Pai.